Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma aula de Matemática 1. Gente, estamos aqui na nossa aula 3, né, dando continuidade ao que nós vimos na aula anterior. E é claro que a gente vai começar corrigindo o exercício que ficou da última aula, né? E assim, gente, a gente está dando continuidade ao nosso trabalho. Ainda não consegui colocar as atividades, estou na expectativa de conseguir fazer isso amanhã, né? Muito corrido aqui para mim, mas a gente está vendo as aulas, está estudando, a gente está conseguindo colocar as aulas, ainda que muitas vezes atrasado, mas essa semana conseguindo fazer essas aulas, né? E graças a Deus eu acredito que esteja dando certo também para vocês. Então vamos lá. Antes da gente começar, sempre a nossa frase, né, gente? Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Então, uma frase bem legal aqui, porque uma grande verdade que nós temos é que não dá para fazer. Muitas vezes a gente não tem como fazer tudo, né? Não temos como fazer tudo que está ali disponível para a gente fazer ou que precisa a gente fazer, mas faça o que puder. Quando ele fala faça o que puder, tem muita gente que se aproveita dessa fala para dizer assim: eu fiz o que eu pude, eu fiz o que estava ao meu alcance. Quando ele fala o que você puder, se esforça mesmo, se esforça mesmo, procura de fato fazer com que você consiga cumprir com a tua responsabilidade, né? Hoje é quinta-feira à noite, já são 6:30 da noite, e eu estou gravando essa aula para conseguir que ela esteja no ar amanhã, no horário da aula de vocês. Então veja bem, por que eu estou fazendo esse sacrifício? Para me conseguir fazer e cumprir com a minha responsabilidade. Eu estou fazendo o que eu posso para conseguir isso. E uma dessas coisas que eu preciso fazer é gravar aula. Por isso que vocês ainda não tiveram aula ao vivo comigo, porque infelizmente eu tenho que estar gravando as aulas para me ter o tempo de fazer o meu trabalho na Elsa Guiche, tá bom? Então, quando ele fala faça tudo que você puder, não quer dizer que você faça tudo que você puder, dizer, não, já fiz aquilo que estava ao meu alcance, vou encerrar por aqui mesmo. Não é assim que funciona. A gente aqui quer dizer o seguinte: olha, te esforça mesmo para tu fazer exatamente o que precisa ser feito. Tá entendendo? Porque nós temos uma responsabilidade, né? Eu digo muito pro meu filho: você tem uma responsabilidade, não me venha com dificuldades, não venha tratar comigo com justificativas, eu quero que você resolva, né? Eu digo para ele a mesma coisa que eu digo para vocês: não se compare comigo, eu já vivi minha vida, eu já estudei, eu já me esforcei, aqui eu só tenho de me esforçar para conseguir algo melhor. Até onde eu vim já dá bom para mim. Se eu quiser algo melhor, eu tenho que me esforçar. Então está na vez de vocês. Se comparem com os professores no sentido de dizer o quê? Um dia eu quero conseguir êxito como esse professor ou aquela professora também conseguiu, tá bom? Então, se não puder fazer tudo, faça tudo que você puder. Então, vamos lá fazer a correção. Nós vamos aqui fazer a correção. A correção da página, acho que foi página 18. E foi a primeira e a segunda questão que eu passei para vocês, né? Então, quem não conseguiu fazer, quem ficou na dúvida, vai agora fazer a correção junto com a gente. Então, vamos lá para a primeira questão. Diz assim: na primeira questão, eu estou lendo aqui no livro, pelo computador, e vocês acompanham aí no caderno de vocês. Diz assim no caderno aí de vocês, aqui no livro: construa um segmento de reta de 8 centímetros, divida-o em partes iguais e numere de -2 a 2. Bem, vou construir uma reta aqui, não vou botar 8 centímetros, não tem uma régua aqui, mas vou botar aqui 0, isso aqui é 0, vou botar aqui 1 e aqui 2, e aqui eu vou botar -1 e -2. Né? Segundo o que ele me falou aí, que eu construísse essa reta e dividisse em partes iguais para conseguir fazer do -2 ao 2. Então a reta tinha que ficar dessa forma. Em seguida, localize os seguintes pontos. Agora ele quer que eu encontre nessa reta os pontos. Rodrigo, você não explicou isso na aula anterior. Realmente eu não falei de reta numérica na aula anterior, né? Porque essa reta aqui
para localizar os números, tá certo? Não falei dela, mas a gente teoricamente deveria saber. Por exemplo, ó, ele pede, o primeiro número que ele pede para localizar é o menos 3 sobre 7. Já sei que está aqui na parte negativa, mas em que parte exatamente? Para saber onde está o menos 3 sobre 7, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o 3 pelo 7, como nós mostramos na última aula, né? Na última aula a gente fez essa parte de divisão para fazer essa demonstração. Então nós vimos o quê? Que como o 3 é menor do que o 7, 0 aqui, 0, aqui, né? Então ficou, qual é o número que multiplicado por 7 dá mais perto de 30? Eu já sei que esse número é o 4, porque 4 vezes 7 é 28. 28, portanto, sobra 2, né? Então, 0 aqui e continua a conta. Qual é o número que multiplicado por 7 dá mais perto de 20? É o 2. 2 vezes 7 é 14. Sobra 6. Não vou fazer mais, porque não precisa. O número deu 0,42. Nós já estudamos o número com vírgula na aula passada e eu disse assim para vocês, gente... A parte inteira é o que está antes da vírgula. Então, gente, esse número aqui, pense em dinheiro. Que número seria esse aqui em dinheiro? Seria 42 centavos. Só que repare que o número aqui está negativo, né, gente? Ficou assim, ó, menos 0,42. Então, se ele for 42 centavos, você entende que ele é mais do que zero. Quem tem 42 centavos no bolso tem mais do que zero. Só que também não tem Você não tem R$1. Se você tem 42 centavos, você tem mais do que zero, mas você tem menos do que 1. Você não tem 1. Então, esse número está entre 0 e 1, só que na parte negativa, ou seja, ele está por aqui, ó. Ele está mais ou menos por aqui, pela metade, né? Porque 0,42, como se fosse 42 centavos, é quase 50 centavos, né? Então, aproximadamente ele está por aqui, ó, o menos 3 sobre 7. O que é que vocês perceberam com essa explicação aqui? Que para poder achar a fração, o lugar dela aqui dentro da reta, você precisa transformar ele em número decimal. Exatamente. Ó, o próximo número que está pedindo aqui é 1,6. 1,6, se fosse dinheiro, seria R$1,60. R$1,60, que aqui é a parte inteira, né? R$1. É mais de R$1? Sim. Mas é R$2? Não. Então ele está no meio do 1 e do 2. Então ele está por aqui, ó. 1,6 está por aqui. Positivo, né? Do lado positivo. Ele é como se fosse R$1,60. Ou outro número que está pedindo aí. 7 sobre 5. Aí você tem que fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui, ó. 7 dividido para 5. O 7 é maior do que 5, então dá para dividir. Qual é o número que multiplicado por 5 dá mais perto de 7? É 1. 1 vezes 5 é 5. Para 7 falta 2. 0 aqui, vírgula aqui. Né? Lembra que quando eu botava um 0 aqui, quando a conta já tinha iniciada, eu boto só a vírgula aqui. Então, muito bem. Então, qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? Esse número é o 4. 4 vezes 5 é 20. Para 20, nada. Então, deu 1,4. É como se fosse R$1,40. R$1,40 está bem pertinho do 1,60, né? Então, vou dizer que ele está bem aqui, ó. Ó, o 7 sobre 5. Tá bom? Então, bem pertinho do 1,6. Mas 1,6 é maior, né? E aí eu tenho agora o número menos 1. Então, menos 1 está aqui. Menos 1 está bem aqui. E o 0, ele ficaria bem aqui. Já tinha colocado aqui de alguma forma. Eu já tinha feito a divisãozinha bem legalzinha. Então, pronto. Assim fica mais ou menos a nossa reta, a localização desses números como resposta da primeira questão. Essa questão de fração, gente, é porque é o seguinte, a questão da fração é que ela precisa ser dividida, né? Então, deixa eu dar uma dica para você, por exemplo. Eu vou dar aqui uma dica para você. Você faz o seguinte, vá lá na internet e procure assim. transformar fração em número decimal.
como transformar fração em número decimal, que vai ter professor que vai explicar tudo isso aqui para você. Tem professor que vai explicar tudo isso aí para você, tá certo? Então você faz o quê? Vai lá na internet, procura e vai treinar isso aí esse final de semana, aproveita que tá em casa e vai fazer esse treino. Não dá para esperar só por mim, viu, gente? Aí, depois de transformado, é que você vem para essa parte aqui, tá certo? Muito bem. Dito isso, a gente vai agora para a segunda questão. A segunda questão pede para dizer quem é maior e quem é menor. E nós já estudamos isso na aula passada. Vamos começar com a letra A. 4,9 ou é 4,09? Quem dos dois é maior? Eu lhe expliquei na outra aula o seguinte, que você olha para a parte inteira. Aí você define quem é o maior, olhando só pela parte inteira, que no caso, a parte inteira é a parte que vem antes da vírgula. Então aqui tem um 4, aqui tem um 4. Beleza. Então realmente não dá para dizer ainda. Aí agora que eu já olhei a parte inteira, eu vou para a parte não inteira. Aqui tem duas casas, aqui tem uma. O que foi que eu lhe expliquei na aula anterior? Você completa com 0 para ficar o mesmo número de casas. Então repare que esse aqui ficou 4,90 e esse aqui ficou 4,09. Portanto, o maior é o 4,90. E como é que isso ficou fácil de ser percebido? Ora, uma vez que eu igualei as casas decimais, que foi isso que nós explicamos na aula anterior. Você deixa que as casas decimais eles fiquem iguais. Aí sim você consegue dizer quem é o maior. Se você não igualar as casas decimais, vai ter número que vai parecer maior, onde na verdade ele é menor. Muito bem? Letra B, nós temos menos 15. Menos 15,3 e 15,3. Olhando rapidamente para esses dois números, alguém diria, claro que eles são iguais. Mas você já estudou comigo que o número positivo é sempre maior do que todos os negativos. O negativo, gente, foi criado para ser menor do que 0. Já estudamos isso nas aulas anteriores. Então é claro que o maior é o 15,3, porque ele é positivo, né? Então a gente lembra que todo positivo é sempre maior do que todos os negativos, sempre. Isso aqui é uma regra geral. Todo positivo é sempre maior que os negativos, então não tem muito erro. Agora nós vamos aqui para a letra C, e aí agora nós vamos ver quem é o maior desses dois. É o 19 sobre 3 ou é o 23 sobre 3? Quem é o maior desses dois? E aí, colega, eu digo aqui para você o seguinte. Nós explicamos isso na aula anterior e na explicação dizia assim, olha, se o denominador ele estiver igual, então é beleza. Por quê? Porque você só vai olhar para o numerador. Beleza? Então, se aqui está igual, 3, 3, então você vai olhar só aqui para cima, 19 e 23. O maior é o 23, então lado aberto para 23 sobre 3. Beleza? Olha aí. Reparem que é simples. Reparem que não é nada demais. Tá bom? Então, vamos aqui para a próxima. Vou virar aqui a folha. Vamos aqui para a letra D. Quem é o maior? É o menos 89 sobre 7 ou é o menos 63 sobre 4? Muito bem. Quem é o maior desses dois? Repare que os dois números estão negativos. O que é que nós estudamos dos negativos? Nós estudamos que no negativo, quanto mais perto do zero, deixa eu ver aqui, tem uma coisa aqui embaixo. Bem, quanto mais perto do zero, reta feia, né? Desculpa, viu, gente? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu olho para o computador, eu olho para o papel, eu olho para a tela do celular. Então, quanto mais perto do zero, maior ele é. Então, nós precisamos saber qual desses dois números estão mais perto do zero. E para isso, não tem outro jeito. Nós vamos ter que dividir, no caso, 89 para 7. E vamos ter que dividir 63 para 4. Gente, é sempre esse trabalho aqui. Rodrigo, eu tenho um problema com divisão. Pesquise aula de divisão e vá treinar. Não adianta só dizer para mim que não sabe.
Não adianta só dizer para mim que não sabe, não adianta que só falar que não consegue aprender, se você não se dedica a estudar dia após dia. Tá bom? Então vamos lá, eu não tenho aqui tempo de explicar a divisão, mas como eu já disse, no meu canal onde eu disponibilizo essas aulas para vocês, lá tem as aulas de divisão que eu passei para o 6º e para o 7º ano. É só vocês procurarem que tem lá a aula de divisão. Então assistam essas aulas, tá certo? Eu sei que não é bom. Ah, Rodrigo, mas aí é chato, eu tô no meu final de semana, vou ter que assistir aula, né? Aí, colega, o que você faz da sua vida é com você. Mas aí você não pode só dizer assim, eu nunca aprendi matemática, eu nunca aprendi divisão. Aí você vai ter que dizer juntamente assim, mas eu também nunca estudei. Você tem que dizer igualmente isso. Você não pode só mentir e dizer que você nunca aprendeu, que aí seria uma mentira. Aí você teria que dizer assim, realmente eu nunca me esforcei para aprender. Aí é outra história. Aqui eu pego só o 8. Qual é o número que multiplicado por 7 dá mais perto do 8? É 1, porque 1 vezes 7 é 7. Sobra alguma coisa? Sobra. Eu queria 8, 1 vezes 7 é 7. 8 menos 7, 1. Sobrou 1, baixo 9. Qual é o número que multiplicado por 7 dá mais perto do 19? No caso, é o 2. 2 vezes 7 é 14. Sobra 5. Beleza. Acabou os números, né, gente? O que é que eu faço agora? 0 aqui, vírgula bem aqui. É o primeiro zero que eu sempre pago com a vírgula. Qual é o número que multiplicado por 7 dá mais perto dos 50? É o próprio 7, porque 7 vezes 7 é 49 e sobra 1. Já vou encerrar por aqui, porque eu já tenho uma casa depois da vírgula. Agora vamos para cá e vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Pega só o 6. Qual é o número que multiplicado por 4 dá mais perto do 6? Novamente é 1, porque 1 vezes 4 é 4. Ah, Rodrigo, por que não é o 2? Porque 2 vezes 4 é 8. Vai passar de 6 e não pode passar. Então 6 menos 4, 2. Baixa o 3, vem bem para cá, fica agora 23. Qual é o número que multiplicado por 4 dá mais perto do 23? 6 vezes 4 é 24. Passou. Então é 5. 5 vezes 4 é 20, sobra 3. Aí 0 aqui, vírgula aqui. Número que multiplicado por 4 dá mais perto do 30 é o 7, porque 7 vezes 4 é 28, sobra 2. Beleza, vou encerrar minha conta aqui. Então esse aqui deu, a primeira fração deu 12,7, então aqui ficou menos 12,7. E aqui deu menos 15,7. Gente, como está agora na forma de número com vírgula, aí você diz assim, Rodrigo, qual é o maior agora? Vamos lá. Eu disse para você olhar só para a parte inteira. Então, olhando para a parte inteira, aqui é um 12, aqui é um 15. Então, significa que esse aqui seria maior. Só que você vai lembrar que esses dois números são negativos. Aí você vai lembrar de uma coisa que eu costumava dizer. Nos negativos, quem parece maior, na verdade, é o menor. Portanto, o maior passa a ser esse aqui, ó. Ah, Rodrigo, é porque você fez aí dividindo, não foi? Mas eu não fiz assim não, eu fiz daquele outro método. Tem um outro método? Tem sim, que eu já expliquei o outro método. Ele é mais fácil. Ele talvez seja melhor de lidar, que é esse aqui. Onde você faz o seguinte, você multiplica esses dois. 7 vezes 4 é 28. É 28. Multiplica esses dois aqui em primeiro lugar. 89 vezes 4. 89 vezes 4. 36 vai 3. 32, 35. 356, negativo. E aqui também você faz a mesma coisa. 7 vezes 3, 21 vai 2. 44. Então aqui também é negativo. Então qual desses dois números é maior? Então, como aqui está igual, esse aqui parece ser o maior, né? Mas como os dois são negativos, o maior é esse aqui. Então, combina aqui, ó. Tá certo? Porque nos negativos, quem parece maior, na verdade, é o menor. Nós já vimos isso, não é novidade isso que eu estou falando para vocês. Tá lá na aula anterior. É só voltar lá e verificar, tá bom? Então, vamos ver a letra E. A letra E, que é menos 7 sobre 5 e
o outro número é menos 1,4. E aí você está percebendo o seguinte, que aqui é uma fração e aqui é um número decimal. Mas o que nós fazemos, gente? Sempre a fração, ela tem que ser dividida para a gente conseguir esse êxito de fazer a comparação dos dois, né? Então, dois números negativos novamente, os dois são negativos. Se os dois são negativos, aquele que parece maior, na verdade, é o menor, tá bom? Então, eu vou ter que dividir o 7 pelo 5, que dá para dividir, dá 1, né? 1 vezes 5 é 5, sobra 2. 0 aqui, vírgula aqui. Número que multiplicado por 5 dá 20 é o 4. Que dá 20 e sobra nada. Então deu 1,4. Então, ó, menos 1,4 e aqui já é menos 1,4. Conclusão final, gente. Esses dois valores, eles são totalmente iguais. Totalmente iguais. Quando eu dividi 7 por 5, deu 1,4. E os dois são negativos, né? Se um fosse positivo e o outro negativo, aí o positivo era o maior. Mas aqui eles são totalmente iguais. Menos 1 sobre 4, que aqui é negativo. E aqui também menos 1 sobre 4. Então não tem por onde eu correr, né? Agora vamos ver a letra F. 23,98 e 23,89. Eu acho engraçado que tem aluno que gosta de fazer do jeito que ele acha que é. E não do jeito que o professor ensina. O que eu estou ensinando para você quando nós temos dois números com vírgula? Primeiro você olha para a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula. Se a parte inteira já der para dizer quem é o maior, já está resolvido. Só que você observa bem que a parte inteira dos dois é 23. Aí quando a parte inteira está igual, é que você vai para outra parte, que é a parte não inteira. Aqui tem duas casas, aqui tem duas. Precisa acrescentar alguma coisa? Não precisa, tá certo? Não precisa acrescentar nada. Então, não acrescentando nada, olha o que é que nós vamos fazer. É só comparar. Aqui tem 98, aqui tem 89. O maior é o 98. Então, lado aberto para o 98. Beleza, gente? Tranquilo? Muito bem. A gente vai aqui, se for preciso, reveja essa correção, como sempre. Refaça essas questões, reveja, veja como é que você errou, veja se você conseguiu entender. Se não, pesquisa aquilo que eu disse para você, ó. Como transformar uma fração em um número decimal. E vá treinar. E vá treinar. Não vá ficar só aqui na conversa de que é porque eu não sabia, sempre a mesma ladainha de sempre. E a gente não quer esta ladainha, a gente quer resolução, tá bom? Gente, para dar continuidade aqui à aula, eu vou explicar só mais uma coisa. Não vou evoluir tanto aqui para a gente não. Porque agora nós vamos fazer as operações com números racionais. Nós vamos fazer adição e subtração de números racionais. E aqui eu vou falar para vocês hoje somente de números decimais. Somente os números decimais. Não vou falar das frações. Vou só mostrar para vocês como é que faz adição e subtração de números decimais. Muito bem. Então vamos começar aqui com um item A chamado assim. 4,7 mais 1,6. Vamos começar assim. Então, existe uma famosa regra para fazer adição e subtração de números decimais, onde o professor diz o seguinte, olha, você, quando for armar a conta, você vai botar vírgula abaixo de vírgula. Então, muito professor utiliza essa ideia para explicar como é que tu vai armar. Então, ó, 4,7 e o outro, ó, 1,6. Repare que a vírgula está embaixo da vírgula. Aí aqui você pode somar. Então, esse é o grande segredo da adição e subtração de números decimais, é você saber armar. Aqui armou. 7 mais 6, 13. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Aí repete a vírgula, 6,3. Não tem segredo. É só saber armar. Vamos ver aqui, ó, R$1,99 mais 5. Mais 5 reais. Como é que você arma aqui? Aí você vai vírgula abaixo de vírgula. Mas você olha por 5 e vê, Rodrigo, o 5 não tem vírgula. E aí, como é que eu vou armar abaixo da vírgula? Então, o que é que nós entendemos é o seguinte.
aqui não tem duas casas depois da vírgula. Aí você vem, bota uma vírgula e bota 0, 0. Quer dizer, Rodrigo, se o número não tiver uma vírgula, eu posso botar uma vírgula nele. Isso. Mas você pode botar uma vírgula nele, mas só pode acrescentar zeros. Não pode acrescentar qualquer outro número. Então, na hora que eu vou armar a conta, ó, 1,99 mais 5. Olha como fica perfeito. Porque tem professor que vai dizer assim, ó, na hora de armar essa conta, tem professor que vai ensinar assim, ó, 5. É assim que arma. E tá correto. Assim, mas Rodrigo, olha, ficou um pouco esquisito, né? Você não explicou pra gente. As contas não são armadas aqui para a direita, né? Para esse lado. Por que ficou assim? Eu já expliquei para vocês que isso aqui é chamado de parte inteira, né? Parte inteira. E aqui também é chamada a parte inteira. Então, a armação de uma conta com vírgula é parte inteira em cima de parte inteira. Por isso que fica dessa forma. Então, veja bem. Por isso que fica desse jeito. Eu prefiro dizer assim para você. Cara, tu quer acertar todas as adições e subtrações de números decimais? É só você igualar as casas decimais. Pronto, para mim esse é o grande segredo. É melhor do que essa ideia aqui, vírgula abaixo de vírgula. Meu segredo seria esse, ó. Para mim seria esse. Aquilo que eu já mostrei antes, né? Igualar as casas decimais. Pronto. Igualar as casas decimais. Então vamos lá, igualar essas casas, né? É só botar uma vírgula aqui, 0, 0. Fica igual ao outro. Entendeu? Então 9, 9, 1 mais 5, 6. Tá vendo? Como é simples. Vamos fazer aqui mais uma conta. Vamos fazer aqui, tipo, você foi comprar uma coisa, 20 reais. E essa coisa foi 5,60. Pronto, uma subtração aí, 20 menos 5,60. Olha qual é a minha ideia. Esse número não tem duas casas depois da vírgula, o 20 não tem. Então, olha o que eu faço com o 20. Aqui continua 5,60, só que o 20 eu faço isso aqui, ó. Eu completo duas casas. Aí não tem erro. 20,00, 5,60. 0 menos 6 não dá. Aí eu vou fazer essa conta rápido, tá, gente? Não vou explicar aqui como é que ela foi feita, não. Pronto. É só diminuir. É só diminuir normalmente. Depois que você arma a conta, a subtração e a adição, ela permanece totalmente igual. Olha aqui nessa conta aqui, ó. 1,2 menos 0,136. Então, como é que eu vou armar essa conta aqui? Aí tem gente que poderia dizer assim, Rodrigo, bota 0,136, 0,1. Desculpa, 1,2. Tá errado. Não pode armar dessa forma. Então, como é que você arma? Aqui não tem três casas, aqui só tem um. Aí você completa 2, 3. Aí aqui faz, ó, 1. Aí arma, fica bem bonitinha a armação, ó. 0 menos 6, 4, 6. Tá vendo, ó? Olha como é que fica. Eu não estou mostrando como é que faz uma subtração, gente. Aqui a subtração é normal. Como é a subtração que você faz? Você puxa um do vizinho, Então você faz essa mesma subtraçãozinha aí. O grande segredo é só saber armar. E o meu segredo é esse aqui, ó. Igualar as casas decimais. E o número que não tiver casas decimais, você completa com zeros. E bota até uma vírgula se precisar, né? Se o número precisar, você bota até uma vírgula, tá bom, gente? Então, tá aí a nossa explicação, né? Aqui falando de adição e subtração, você pode levar essa ideia vírgula abaixo de vírgula, ou você leva essa ideia minha que é igualar as casas decimais, aí você pega e arma. Porque quando você iguala as casas decimais, a armação fica perfeita, não fica nada torto. Ó, deixa eu armar isso aqui, só para vocês verem como é que ela ficaria. 1,2, 0,136. Era assim que ela devia armar, ó.
seguindo essa regra aqui da vírgula embaixo de vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula, então o número ficava tudo assim, ó. Então é uma armação estranha. Então eu prefiro acrescentar os zeros aqui para dizer assim, ó, tá tudo igualzinho, bonitinho. Agora sim eu armo a conta e consigo fazer ela, tá certo? E aí é claro que aí você vai pegar 0 menos 6, não dá, puxa um do vizinho. Essa história toda que você faz quando você faz uma subtração. Aí quando você acabar, a vírgula tem que ser baixada para cá no mesmo lugarzinho, tá bom? Ó, a vírgula aqui fica no mesmo lugarzinho, vocês podem ver aqui nessa conta. Vocês podem ver aqui nessa conta que ficou toda aqui toda garranchada, tá bom? Então assim, então aqui dá 3, aqui dá, desculpa, aqui dá 0, 6 e 4. Dá obviamente a mesma resposta daqui, tá bom, pessoal? Então assim, ó, obrigado a todos. Tem exercício de casa? Tem. Eu ainda vou passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula e até a próxima aula, que é já agora, com a aula número 4, só que a aula número 4 vai ser de matemática 2. Então, gente, até a próxima aula.